Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Efésios, capítulo 4, verso 17. Efésios 4, versículo 17. Vamos lá. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Mais uma vez nós nos deparamos com um desses conectivos tão presentes no Novo Testamento, nos escritos do apóstolo Paulo. Isto, portanto, que obviamente estabelece uma conexão com todo o contexto antecedente, no qual ele fala sobre o crescimento do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a estatura do Senhor Jesus, de quem todo o corpo, diz o verso 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como tudo isso é um fato, como essa deve ser a meta da vida cristã e de todos os ministérios na igreja, o apóstolo Paulo declara: digo e no Senhor testifico. Essa é uma forma bastante solene de expor a verdade bíblica. Digo e no Senhor testifico. Ele está então aqui falando a partir da sua autoridade de apóstolo e claramente expressando essa mesma autoridade e tendo Deus como testemunha daquilo que ele vai falar, ou ele servindo como testemunha daquilo que Deus estava comunicando à sua igreja pelo Espírito Santo naqueles dias. Não há mínima dúvida que essa forma de comunicação tão solene, digo e no Senhor testifico, quer nos comunicar o fato de que aquilo sobre o que ele passa a falar é de importância vital para a vida cristã e, consequentemente, para a vida da igreja na sua condição de corpo de Cristo. Não há mínima dúvida, gente, que nesse sentido há uma hierarquia de valores morais e há uma hierarquia de importância doutrinária nas Sagradas Escrituras, vamos assim dizer. Nem tudo tem o mesmo peso. E certamente esse pressuposto subjaz a essa forma de introdução da doutrina da santificação, sobre a qual ele passa a tratar a partir do versículo 17. Digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa é uma das descrições mais acuradas sobre a vida do não regenerado, a vida alheia à vida de Deus, a vida desconectada da pessoa de Jesus Cristo, que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo traça um contraste entre a vida cristã e a vida daquele que não conhece a Deus através de Cristo. Não andeis. Trata-se de um imperativo que tem relação com a totalidade da nossa vida. Não andeis significa algo que tem a ver com o nosso comportamento, com a forma como nós lidamos com a vida e nos relacionamos uns com os outros e com o próprio Criador. Não andeis como também andam os gentios. Portanto, me permitam aqui falar uma obviedade, o apóstolo Paulo traça um contraste bastante nítido entre a vida do cristão e a vida do não cristão, que não mais andeis como também andam os gentios. Portanto, não é bíblico esse conceito de graça que nos leva a crer
que a única diferença entre nós, os não cristãos, é que nós aceitamos a aceitação. Que nós fomos perdoados. Que entre a humanidade pecadora, nós somos aqueles que se arrependeram e que receberam da parte de Deus o seu perdão, e que, portanto, a grande diferença entre nós e os não cristãos é que nós temos a consciência deste amor. Gente, só que ninguém tem a consciência deste amor sem que isso interfira decisivamente na sua forma de viver. Por isso essa declaração: não mais andeis como gentios, que vocês não se comportem mais como um dia se comportaram, e que a vida de vocês apresente uma clara e inequívoca diferença quando comparada à vida daquele que não conhece a Cristo. Como andam gentios? Essa é a grande questão. Como vivem os gentios? O que há na vida deles que os caracteriza, que os move? E do que nós devemos nos afastar horrorizados? Não há mínima dúvida que ele não está falando sobre todos os aspectos da vida daqueles que não conhecem a Cristo. Porque nós encontramos, em razão da imagem e semelhança de Deus que o não cristão carrega, muito daquilo na vida do não cristão que nós deveríamos ambicionar. É fato que a graça comum atua na sociedade pagã, na sociedade não cristã, operando entre ateus e agnósticos e fazendo com que muitas vezes eles anelem por aquilo que todos nós, pelo simples fato de sermos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, anelamos também. Contudo, há alguma coisa na vida deles que não pode fazer parte da nossa, por ser absolutamente oposto ao modo de viver cristão. Então vamos tentar entender essa declaração. Não mais andeis como também andam os gentios. O que significa o seguinte: você se converte, recebe uma orientação por parte dos cristãos, Cristo fala a você através da igreja, você é orientado quanto a uma maneira de viver, mas aquilo que saiu do seu coração tem a tendência de voltar e bater a porta, tensionando entrar. Então, por isso, esse apelo: não mais andeis como também andam os gentios. Não voltem, não quero ser cansativo nem repetitivo, mas é importante frisar isso. Não voltem a viver da forma como que vocês viviam. Não se comportem como hoje os que não conhecem a Cristo se comportam. Mas o que isso significa na prática? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra vaidade está falando daquilo que não cumpre sua finalidade, que não tem peso, aquilo que não corresponde à realidade dos fatos, aquilo que não atende às demandas do espírito humano. Repito, é alguma coisa que você pesa e que não tem substância, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Com isso, o apóstolo Paulo afirma que há alguma coisa na forma do não cristão pensar e que rege até mesmo a vida do melhor deles, que não pode fazer parte da sua e da minha vida. Vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, há um quê de vacuidade em homens como Sócrates, Platão, Aristóteles, e poderíamos mencionar alguns mais perto de nós. Eu penso que hoje os franceses talvez estejam especialmente convencidos do fato de que muito do que homens como Camus, como Sartre, como Foucault, Derrida, entre outros, ensinaram é vacuidade pura,
como sustentar, por exemplo, o relativismo moral num cenário de terror como esse. Quero ver quem hoje, na Universidade de Paris, ousa se levantar para dizer que não há fundamento para distinção entre o certo e o errado. Vacuidade, vaidade dos seus próprios pensamentos. É uma forma de pensar, de raciocinar, de usar o cérebro que remete o homem para a direção oposta à da realidade dos fatos. Gente, é ou não é vaidade intelectual pura vivermos como se fôssemos eternos? Viver não levando em consideração o fato de que nós fomos feitos para durar pouco. E que a incerteza é da natureza da vida. Que o tempo, repito, o que disse em outras ocasiões aqui, é um bem escasso. E que ninguém sabe o quão escasso é na sua vida. É, não é? Vaidade de pensamento, você viver em busca do que representa satisfação de desejo, mas não atendimento das reais necessidades do seu espírito. E não é você se dedicar à obtenção de reputação. E muitas vezes perder os seus melhores anos de vida, abrir mão do convívio com a família, desgastar sua saúde, movido pelo desejo de ser visto, de ganhar visibilidade, de ser amado e honrado. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando sobre o pensamento que não tem Deus, sua beleza, sua formosura, seus atributos, o seu significado para as nossas vidas como fundamento da vida intelectual do homem. Portanto, há algo na forma de pensar do não cristão do qual nós devemos fugir horrorizados. E aí o apóstolo Paulo, nos versos seguintes, desenvolve o pensamento. O que caracteriza a vida intelectual do não cristão? No verso 18, ele fala sobre obscurecidos de entendimento. Veja só, a Bíblia não está dizendo que essa gente não possa fazer ciência. A Bíblia não está dizendo que essa gente esteja incapaz de se aplicar a algo como a sociologia ou a ciência política. O que a Bíblia está dizendo é que há uma esfera de pensamento com a qual o não cristão lida em estado de trevas absolutas. A ponto do apóstolo Paulo dizer que eles são obscurecidos de entendimento. Eles não pensam bem. Vejam só, eles têm o equipamento mental, mas estão cegos para alguns fatos da vida, para algumas verdades, para aquilo que, de uma forma toda especial, o Evangelho de Jesus Cristo revela, obscurecidos de entendimento. E por que eles são obscurecidos de entendimento? Porque eles não usam bem o cérebro, porque eles não pensam com categorias cristãs, porque eles não conhecem o Evangelho, porque eles não têm como pressuposto da reflexão Deus, o seu ser e os seus atributos, porque eles não têm como meta da sua filosofia a glória de Deus. Eles vivem uma vida alheia à vida de Deus. Esse que é o ponto. Alheios à vida de Deus. Essa é a grande consequência da forma não cristã de pensar. Todo o seu uso do cérebro o conduz a não considerar Deus, a não ter encanto por Deus.
a não viver para a glória de Deus. Eles são alheios à vida de Deus. Eles não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Vocês imaginem agora o que milhões e milhões de europeus estão enfrentando. Talvez, quem sabe, essas bombas e esses tiros tenham acordado parte da Europa do seu sono metafísico. E esteja hoje levando cidadãos europeus a entenderem o fato de que eles vivem uma vida alheia à vida de Deus, que eles não têm a vida de Deus na alma. Eles não têm esse suprimento, essa reserva interior. Eles não sabem nada do significado de uma das declarações mais estupendas dos Salmos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quando caem as bombas, quando estabelece a convulsão social, quando eles têm que experimentar e até mesmo anelar pelo cerceamento da sua liberdade, a fim de proverem segurança para si mesmos e para as suas famílias, eles não encontram mais sentido na vida, porque eles dependem dos shows, eles dependem dos bares, eles dependem dos espetáculos, porque eles estão alheios à vida de Deus. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Vejam só, vaidade dos seus próprios pensamentos. Por que esses pensamentos são considerados vacuidade? Porque eles não cogitam Deus. Eles não levam o homem a se preocupar com seu Criador. Eles ousam falar sobre moral, sobre ética, sobre vida em sociedade, sem pensar em Deus, a sua glória, nos seus atributos, como elemento de coesão social, como fundamento, não apenas do bem pensar, mas do bem viver em sociedade. Eles são alheios à vida de Deus. Agora, olhem só, por causa da ignorância em que vivem. Gente, eu não sei como que é com vocês, mas eu vivo em estado de constante perplexidade com tudo que me cerca. De você, quando vem um domingo, por exemplo, de você saber que a maior parte da população não está em templos cristãos, interessado em ouvir a palavra de Deus, em ao menos procurar saber se o cristianismo é a verdade. Como que essas pessoas conseguem viver sem examinar a vida, sem fazer perguntas, gente? É alguma coisa que foge ao entendimento do cristão. Eu diria o seguinte, o não cristão é um enigma para o cristão, e o cristão é um enigma para o não cristão. Um não entende o outro. Sob que aspecto, sob que perspectiva? Justamente essa, descrita pelo versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Gente, você sabe o que é viver alheio à vida de Deus? Alheio à vida de Deus significa o seguinte, que só há uma saída para você ser um completo idiota. Porque se você pensar, se você usar o cérebro, chegará à conclusão que não é felicidade aquela que se teme perder. E que se você teme perder a felicidade, você não será feliz jamais. E até hoje ninguém convenceu aquele que usa o cérebro de como se pode falar numa felicidade que não se teme perder, sem mencionar a existência de um ser infinito pessoal, que o ama, e que pelo seu poder pode bancar tudo aquilo que promete para você. Eu sou um caso sem solução. Não venha me falar sobre me livrar dessa ansiedade metafísica sem mencionar o Evangelho. Repito, eu preciso de segurança,
Eu não posso viver temendo asteroides, cometas, buracos negros, uma terceira guerra mundial. Eu não posso viver com medo de deixar de ser feliz. E estar alheio à vida de Deus é viver em estado de eterno desassossego de alma. O cobertor vai ser sempre curto. Por isso que pregar o evangelho é apaixonante. É a única resposta. Não há outra. Por causa da ignorância em que vivem, eles vivem nada mais, nada menos, ignorando a porção mais importante da vida. Sua relação com aquele cujo ser se constitui na origem do cosmos. Ele ignora a sua origem, ele ignora o poder que o mantém vivo, ele sabe que o seu batimento cardíaco é algo que ocorre à revelia da sua vontade. E que caminha para o fim. Ele, quer dizer, ignora por completo justamente as questões centrais da vida, cujas respostas não há felicidade. Então o apóstolo Paulo chama os cristãos, olha gente, um cristão com inveja de um não cristão é uma contradição completa. Eu não consigo deixar de olhar para a vida do melhor não cristão sem sentir pena. Quando ele é infeliz, dele eu me compadeço. Porque ele não sabe o que é de madrugada, ao lado da sua cama, se ajoelhar e falar com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ouvir o sussurro do Espírito Santo. Ele não sabe o que significa numa noite de angústia, de medo, você abrir um salmo e o Espírito Santo falar através da palavra de Deus ao seu coração. Como também ele não sabe o que significa comer a comida e sentir o sabor por ter alguém no universo para quem você possa dizer muito obrigado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, e aí, a gênese de tudo, pela dureza do seu coração. Coração na Bíblia é a cidadela da alma. Os teólogos costumam dizer que é o lugar de onde promanam todas as nossas decisões. É o que condiciona o pensamento. Porque, como a psicanálise veio anos e anos depois a demonstrar, me parece, de forma científica, a partir de muito trabalho clínico, ilude-se aquele que pensa que o comportamento do homem é estritamente racional. Nós somos governados por alguma coisa que está sob a superfície. Somos governados pelo coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o não cristão tem um coração de mármore. E esse coração de mármore determina, condiciona todas as leituras que o não cristão faz da vida. A situação é desesperadora. Não há no Novo Testamento, talvez com exceção de Romanos capítulo 3, aquele texto que eu trouxe para o púlpito da Betânia, eu creio que há 15 dias. É uma descrição assustadora e empiricamente comprovável da natureza humana. Mas aqui nós estamos diante de outra passagem extraordinária, do ponto de vista da apresentação de uma radiografia do funcionamento da vida do não cristão. Notem, Paulo não está dizendo que essa pessoa não possa fazer ciência. Paulo não está dizendo que essa pessoa possa se tornar uma referência em artes plásticas. Paulo não está dizendo que essa pessoa esteja incapacitada de exercer a medicina. O que Paulo está dizendo é que quando se trata da relação com o Criador, essa pessoa é estúpida. O seu entendimento encontra-se em estado de treva, obscurecido é a palavra que o Novo Testamento usa. Por isso, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem,
falta-lhes informação, são cegos, mas a gênese de tudo é a dureza do seu coração. É um coração impermeável, um coração refratário, um coração, essa é a palavra, não vulnerável à voz de Deus. É um coração duro. É um coração que não se comove. Gente, se vocês me perguntassem hoje o que te causa mais preocupação nesse presente momento da história da humanidade, mais do que uma terceira guerra mundial, mais do que o avanço do terrorismo, o receio de que esteja se cumprindo nos nossos dias a profecia bíblica mais dramática, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A humanidade está perdendo a afeição natural. Ver morte de homem não nos angustia mais. Hoje acredito que essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo à humanidade. Onde está Abel, teu irmão? E o homem está respondendo como sempre respondeu, só que agora virou cultura. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Pela dureza do seu coração. Verso 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, notem que o texto está dizendo que houve uma perda de uma condição original. Eles não eram assim, eles não nasceram assim, eles se tornaram insensíveis. O que significa o seguinte: ele tem um programa à noite para fazer. Se a mãe cai de cama, ele não permitirá que nada sirva de estorvo para o programa de que ele tanto depende, para ao menos naquela noite ter uma alegria fugaz. Se tornaram insensíveis. Eles veem o pôr do sol. Eles podem descrever cientificamente com mais acurácia o que está envolvido cientificamente num pôr do sol do que o cristão. Mas enquanto ele vê o pôr do sol, o cristão está vendo alguma coisa que muitas vezes é difícil descrever em palavras. Falta essa sensibilidade. Ele não vê beleza no Evangelho. A ideia de que Deus amou o mundo a ponto de entregar o seu único filho, de que Deus pegou a sua ira, desviou a sua justa indignação da humanidade e puniu nele próprio os pecados do homem na pessoa do seu único filho, não toca a corda do seu coração. A oração de Jesus no Getsêmani, sujeitando-se ao Pai para salvar os seus irmãos, o seu povo, a igreja que o Pai a ele deu para que por ela Jesus Cristo morresse e a salvasse. As bem-aventuranças, ele não vê, é insensível, ele não vê excelência, ele perdeu o paladar para as coisas do Espírito. Você vai pegá-lo interessado por música, você pode pegá-lo interessado por literatura, por poesia. Mas quando o assunto é amar a Deus e ao próximo, aquilo com que você se depara é o que está descrito pelo versículo 19. Perda da sensibilidade. Em seguida, o apóstolo Paulo os descreve como entregues à dissolução. Esse entregues tem o sentido de deixar a coisa correr solta. É abandonar toda a restrição, é a vida sem domínio próprio.
entregues. Eles se entregaram à dissolução. A palavra dissolução tem o sentido de libertinagem franca e restrita e desavergonhada luxúria. Eles não entendem o sentido, e para mim eu diria que esse é um valor central quando temos que lidar com o tema da sexualidade. Eles não sabem o que significa ser responsável por quem você cativa. Na fome e sede de obtenção de prazer, ocorre isso. A entrega à dissolução. É o prazer que não leva em consideração a dignidade do próximo. Porque eles se entregam à dissolução. Porque nós os vemos privados da capacidade de exercerem controle sobre os seus instintos. Porque eles estão alheios à vida de Deus. Eles estão em busca de algo que só o seu Criador pode a eles oferecer. Não é à toa que a frase mais conhecida do grande Agostinho de Hipona é a que se encontra logo na introdução da sua Magnum Opus Confissões. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Por isso, portanto, essa descrição que o apóstolo Paulo faz do gentio, se entregaram à dissolução. Notem bem, talvez você esteja pensando naquele seu amigo que não é conforme a gente costuma dizer, um depravado. Talvez você esteja pensando em vários amigos seus que são leais ao seu cônjuge, ou vivem uma vida que revela um certo nível de domínio próprio. Agora, se você for sondar as motivações, o que os move, onde eles querem chegar, por que se comportam da forma como se comportam, você chegará à conclusão de um certo pensador cristão que disse a seguinte coisa: as virtudes dos não cristãos são vícios esplêndidos, porque não tem no ser de Deus e na glória do seu nome o fundamento da ação. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez. E por que para com avidez? Porque o problema do não cristão é que ele não consegue ficar dentro de casa. Se ele conseguisse ficar dentro de casa, você não o encontrava entregue à dissolução. E você não encontraria nessa descrição do homem não regenerado a palavra avidez, que fala dessa fome e sede de prazer. E isso por força da falta de lastro. Isso porque o não cristão não sabe o significado de uma passagem do Antigo Testamento como essa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Para com avidez, e o apóstolo Paulo conclui no verso 19, cometerem toda sorte de impureza, que tem o sentido no grego de imundícia, de falta de castidade, está falando sobre devassidão. Toda sorte de impureza. Gente, não é moralismo barato. Ele está falando de homem usando homem. Ele está falando dos instintos humanos prevalecendo sobre a razão, subjugando a consciência. Ele está falando de você entregue a uma vida caracterizada por
usar pessoas e se deixar ser usado por elas, da perda do respeito, da percepção do fato de que você nunca lidou com nenhum ser humano comum. Como disse C.S. Lewis, você jamais se deparou com desses, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, por isso não podem ser usados e explorados por nós. Cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa declaração é fundamental. O que o apóstolo Paulo está descrevendo a atividade missionária na cidade de Éfeso. Ele está falando aqui sobre o que os missionários cristãos pregaram para os efésios quando os encontraram. E o que o apóstolo Paulo ressalta, o fato é que eles não apenas ouviram os missionários falar sobre soteriologia, sobre o perdão de Deus, sobre justificação pela graça mediante a fé. Eles ouviram falar também sobre a doutrina da santificação, sobre a prática do cristianismo, a encarnação do evangelho. Então o apóstolo Paulo ressalta no verso 20 o fato de que eles não foi assim que aprendestes a Cristo. O Cristo que foi pregado a vocês, que lhes foi revelado, apresentado, não é o Cristo que os estimula a serem muito maus, porque Deus é muito bom. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Esse texto, portanto, é central para nós combatermos aquele tipo de pecado que veio a ser chamado na história do cristianismo de antinomismo, que tem como pressuposto a ideia de que uma vez que a salvação é pela graça, nós não temos mais que nos preocupar com a revelação da vontade moral de Deus na sua palavra. Antinomós. Não há mais lei. O Evangelho emancipou o homem da preocupação de viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Aí o apóstolo Paulo aqui bate o pé firme, numa sociedade pagã, na capital do culto à deusa Diana. E ele diz, não foi isso que nós ensinamos para vocês. Nunca lhes foi ensinado que tudo que o Evangelho tem a lhes apresentar é um Cristo Salvador. Nós proclamamos a vocês em alto e bom som que esse Cristo Salvador é o mesmo que quer ser Senhor de suas vidas. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí ele prossegue dizendo, se é que, esse se é que, hoje eu me deparei com ele. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está expressando dúvida quanto à conversão dos efésios. Estaria ele expressando também dúvida quanto ao fato deste tipo de pregação não ter sido feito em Éfeso? O sentido desse se é que, no original grego, perdão, é o de pressupondo, ou partindo do pressuposto, que de fato vocês ouviram a mensagem do Evangelho, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Se é que, de fato, o tendes ouvido. O que é interessante isso, é que aquelas pessoas não haviam tido contato com Cristo vivo. E o apóstolo Paulo aqui afirma que sempre que a igreja prega o Evangelho, Jesus Cristo fala através dos seus mensageiros ao homem. Então ele está aqui dizendo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido. Porque vocês ouviram. Quer dizer, pressupondo que vocês ouviram, não faz sentido vocês cogitarem uma forma de viver tão contrária ao ideal de Deus para a vida do seu povo, que deve ser a luz que brilha alto na candeia e o sal que não perde o seu gosto. Se é que de fato tendes ouvido, e nele
fostes instruídos. Hoje cedo, quando eu me debrucei sobre esse texto, me chamou a atenção o fato do apóstolo Paulo falar sobre ética, sobre valores morais, em termos de nele fostes instruídos. Quer dizer, a conclusão que você chega é que não há espaço no Novo Testamento para pregação de moralidade para o não cristão. Ou seja, você pregar para o não cristão esperando que o não cristão viva como cristão. O apóstolo Paulo não tinha a mínima esperança desse tipo de pregação funcionar. Ele só acreditava que podia falar sobre os versos anteriores, ele só podia falar sobre insensibilidade, dissolução, impureza para pessoas que estavam em Cristo. Nele, em Cristo, a partir da conexão a Cristo, do envolvimento com Cristo, tendo Cristo como atmosfera, estando ligados à videira, provando da vida de Cristo da alma, aí sim, nós falamos para vocês aquilo que só um cristão pode ouvir. Só alguém que nasceu de novo. Só alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo. Então, gente, essas campanhas de sair por aí, esperando que não cristãos, gente, se comportem como cristãos, é uma contradição teológica completa. Porque, gente, como falar sobre moralidade para seres que se encaixam nesta descrição, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vocês vejam, portanto, como que nós temos que cair de joelhos para orar, sabe, para interceder pelo mundo, que esse é o estado da humanidade. Essa é a descrição do que está acontecendo hoje no planeta. Vocês vejam como que a igreja não consegue avançar sem o batismo com o Espírito Santo. Como diz o velho hino presbiteriano, sem a graça de Deus a igreja murcha. Gente, essa é a matéria-prima com a qual nós lidamos. Esse é o nosso público-alvo. É para esse tipo de gente que nós estamos pregando, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e todos portadores de um coração de mármore. Conversão, gente, é algo que está no campo do milagre. É milagre. E por isso, então, essa declaração espantosa do verso 21. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, olha só, segundo é a verdade em Jesus. É muita informação junta. O que o apóstolo Paulo está dizendo isso é muito sério, gente. Aqui nós estamos diante de mais um vetor para a atividade ministerial da igreja. Ele está dizendo o seguinte, que a igreja não deve cobrar das pessoas nenhuma espécie de compromisso ético, sem que antes lhe forneça instrução, sem que a pessoa saiba por que deve fazer aquilo que está sendo incitada a fazer. O apóstolo Paulo então diz o seguinte, olha só, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos em Cristo, aí sim, depois que os seus sentidos espirituais foram renovados pelo Espírito Santo, aí nós podemos falar a vocês não como a carnais, mas como a nascidos de novo. Segundo é a verdade em Jesus. Era uma instrução, notem bem, isso é de fundamental importância. Os pregadores do primeiro século, eles não faziam um assalto sobre a vontade humana. Eles dependiam do Espírito, esperavam a obra de regeneração operar, e quando uma pessoa era regenerada, havia muita instrução, muito ensino, muita exposição da verdade.
muita proclamação do Evangelho com a apresentação de todas as suas consequências práticas. Segundo é a verdade, mas olha só, a verdade que está em Cristo, revelada por Cristo. Então, o que esses missionários fizeram foi pegar toda aquela tradição oral, e certamente munido já das primeiras cópias do Novo Testamento, e fazer uma exposição de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado durante os seus 3 anos de vida pública. Então, vocês vejam que o nosso chamado, em última análise, não é para pregar não é pregar o protestantismo, o presbiterianismo, o calvinismo, o luteranismo, é para pregar Jesus Cristo. E nós não podemos, nesse sentido, confundir a nossa interpretação da Bíblia com a Bíblia. E fugir de toda a ideia de botar na boca de Cristo o que Cristo nunca falou. O modelo, portanto, do discipulado era justamente esse, a verdade em Jesus. A verdade tal como foi revelada em Jesus. E é interessante, eu não percebi isso inicialmente, na verdade eu jamais perceberia isso, se John Stott, o grande Martyn Lloyd-Jones, não tivesse chamado a atenção para o fato de que no verso 20, ele chama o nosso Salvador de Cristo. E no verso 21, ele o chama de Jesus. Por que no verso 20 ele o chama de Cristo? Porque no verso 21 ele o chama de Jesus. Muito provavelmente, dizem os comentaristas bíblicos, que no verso 20 ele está falando sobre o Messias. No verso 21 ele está falando sobre o Messias tal como se manifestou no Cristo da história. Então ele está partindo do pressuposto que nós não estamos lidando com uma imagem mítica, nós estamos lidando com o Messias que se fez homem na vida de um carpinteiro de Nazaré, nascido em Belém, de nome Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o fundamento do discipulado no primeiro século, olha gente, eu não quero cansá-lo, mas isso é muito importante. Repito, o fundamento do discipulado no primeiro século era falar sobre pureza de vida, sobre honestidade, sobre retidão de caráter para cristãos. Para não cristãos, o chamado era para pregar o Evangelho. O Novo Testamento é absolutamente cético quanto à possibilidade de uma pessoa viver o cristianismo sem ter nascido de novo. Então, para o não cristão, pregação do Evangelho. Uma vez que a pessoa estava em Cristo, os missionários cristãos, os pastores, os mestres, os apóstolos, aí sim entendiam que havia sido criada a condição necessária para que você pudesse falar para o homem sobre aquilo que é tão contrário à natureza dos filhos de Adão. Nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus, a verdade revelada por Jesus. A verdade tal como apresentada por Jesus. E aí agora, meu Pai, os versos mais importantes da Bíblia sobre santificação, especialmente do ponto de vista do modus operandi da santificação. Não, eu tenho para mim que não há passagem no Novo Testamento que mais nos ajude a entender como que nós podemos vencer as nossas limitações morais no presente século. Como que nós podemos viver uma vida agradável a Deus? Não há nada mais importante do que esses 3 versículos. Vamos a eles. No sentido de quê? Então, ele está aqui descrevendo o que os missionários cristãos pregaram para os efésios. Ele está aqui descrevendo a verdade que está em Jesus, que foi ensinada para os efésios. O que foi ensinado para os efésios com base no que Jesus havia ensinado durante os dias da sua encarnação. Olha lá. No sentido de que, quanto ao trato passado, do ponto de vista da vida que vocês viveram antes de conhecer o Evangelho, vos despojeis do velho homem. E aí então, a exegese do Novo Testamento nos apresenta fatos dos quais nós não podemos fugir e que são essenciais para que nós entendamos
o processo de santificação na vida do nascido de novo. Quase uma redundância que eu estou falando. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. No grego, está falando de uma ação passada, de uma decisão que nós tomamos no dia do nosso batismo. Nós pegamos a roupa podre, suja, mal cheirosa, encardida, e nós nos despimos dela. Essa roupa é chamada de velho homem. Isso por dois motivos. Porque tem a ver com a vida que nós vivíamos, algo velho, surrado, muito usado por nós, e tem a ver também com Adão. Tem a ver com alguma coisa que perdeu a beleza. Tem a ver, isso é muito sério, gente, tem a ver com algo que nós vestimos e que não é condizente com a imagem e semelhança de Deus que nós carregamos. É alguma coisa que não cai bem em nós, e não cai bem em nós porque nos faz viver a vida que os animais vivem. Outro dia eu estava lá em casa, no período antes do meu cachorro labrador, o Muffet, ir para o céu, está lá agora me esperando. Eu creio que a teologia do C.S. Lewis está certa, que os animais dos cristãos vão para o céu, sabe? Então, acho que o Muffet está lá me esperando, já glorificado e tal, junto com os demais cães dos verdadeiros servos de Deus, aguardando a ressurreição dos justos. Pois bem, mas teve um dia que o meu querido Muffet, olha, eu costumava dizer, é o único cachorro convertido. Impressionante, gente. No dia que meu pai morreu, me lembro dele ter um comportamento completamente diferente de tudo que até então eu havia presenciado. Ele simplesmente ficou a 1 metro, 2 metros de distância de mim, parado. Não me peçam para explicar a impressão que ele me passava, que de alguma forma ele estava sabendo o que estava se passando no meu coração. Mas teve um dia que ele se traiu. A cachorra mais formosa, a cadela mais exuberante, uma verdadeira top model lá do condomínio, parou em frente à nossa casa, mas naquele santo dia. E ela ficou sentada na frente da garagem, da entrada da minha casa, tem uma cerquinha branca, pequena, com um vão entre as ripas. Aí o proprietário dela, a pessoa que estava com a cachorrinha, a chamou para voltar a passear, e ela se levantou e foi. Quando o Muffet, meu cão convertido calvinista, jogou o corpo inteiro para o lado de fora da cerca e meteu o focinho onde ela estava sentada. Eu olhei para aquilo e falei, olha eu aí. Olha nós seres humanos. Foi uma das experiências mais santificadoras da minha vida. Porque muito embora eu não queira viver uma vida antinatural, eu não quero, porque como diz o grande John Stott, a graça de Deus não nos desnaturaliza, eu não quero permitir que os meus instintos dominem a minha razão e corrompam a minha consciência. Para o Novo Testamento, foi justamente isso que a queda fez com o homem. A queda fez com que os nossos instintos assumissem o controle da nossa vida. Pois bem, que vos despojeis do velho homem. O velho homem tem essa característica, esse desarranjo que houve na espécie humana em razão da queda, que fez com que aquilo que em Adão estava sujeito à razão iluminada e à consciência bem formada pela revelação de Deus, assumissem o controle do homem. Não há mínima dúvida que grande parte dos problemas que nós enfrentamos na vida tem a ver com esse descontrole, com esse desarranjo, que faz muitas vezes com que percamos os nossos melhores anos de vida, oportunidades singulares na vida, por não sabermos dizer para nós mesmos o que o apóstolo Paulo podia dizer sobre sua vida. Esmurro meu corpo
e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se hoje você me perguntar por que da guerra no Rio de Janeiro, por que tantos policiais matando, por que tantos policiais morrendo, por que tantos jovens envolvidos com crime, por que tanta desgraça, por que quase 60 mil mortes no nosso país? Por que do terrorismo? Não tenho a mínima dúvida. Na minha experiência de campo, a conclusão que eu cheguei, e olha só, meu ponto de vista não é um ponto de vista isolado. Tem gente que trabalha com pesquisa na área da criminalidade, na área da segurança pública, que chegou à mesma conclusão. Que é um componente sexual nessa guerra. E que se as moças se recusassem ir para a cama com os traficantes, o tráfico sofreria um baque significativo. Sexo. Sexo. Os rapazes sabem que a partir do momento que eles pegam uma pistola e um fuzil, eles ganham visibilidade. E com o fuzil na mão, eles conseguem levar as moças mais bonitas da favela e da Zona Sul para a cama, o que eles não conseguem fazer quando trabalham como motoboy. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, olha a afirmação que vem em seguida, que se corrompe. O que o apóstolo Paulo está dizendo, esse verbo é muito importante. Ele está dizendo que a vida sem Cristo ela, como é que eu poderia expressar isso? Ela nos remete para um processo inexorável de deterioração. Se corrompe, ou seja, nós vamos perdendo aquilo que de Deus nós carregamos no nosso ser por termos sido criados à sua imagem e semelhança. Quando ele fala sobre o velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, ele está falando desse efeito da vida não cristã sobre o ser humano. Por isso que essa vida é tão odiosa. Essa vida faz com que percamos a sensibilidade. A alma fica privada da poesia, da verdadeira poesia. Repito, que tem Deus como fundamento. O homem perde a capacidade, pode até fazer um poema, mas jamais um salmo. A vida que se corrompe. Ele perde a capacidade de usar o cérebro. Suas afeições não conseguem mais provar da doçura do mel. Os seus sentidos espirituais são embotados. O que acontece com ele é o seguinte: a sua vida vai sendo gradativamente tornada parecida com a vida dos animais. Gente, instinto, era isso que eu estava querendo dizer, usando a história do meu cachorrinho como ilustração. Queridos, a ponto de contato entre a vida dos animais irracionais e a do homem. Eles têm seus instintos, nós temos também os nossos e muitos semelhantes aos dos animais. Mas não é possível que nossa vida tenha que ser regulada pela vida dos animais, que é o que nos distingue deles. E por isso é apenas sobre o homem que a Bíblia apresenta esse veredito, criado à imagem e semelhança de Deus. Então o apóstolo Paulo prossegue dizendo, que se corrompe segundo as concupiscências. A palavra concupiscência, deixa eu dar uma pausa aqui. A palavra concupiscência não tem um sentido negativo na Bíblia, ela não é necessariamente negativa. Significa desejo, desejo intenso. Mas aqui é o desejo, veja só, é o chamado desejo do engano. É o pecado usando seus instintos para o enganar. Como que o engana? Na história do cristianismo ninguém apresentou um relato mais fidedigno, mais sábio sobre o engano do pecado do que o grande puritano Thomas Brooks, que escreveu o livro Preciosos Remédios contra os Ardis de Satanás, que me parece que foi traduzido para a língua portuguesa. Livraço. Foi traduzido, né, Idauro? Livraço, a maior obra sobre batalha espiritual que eu li na minha vida.
Então ele fala sobre como que o pecado, sob a ação do adversário das nossas almas, atua no nosso ser, nos enganando. Eu não vou conseguir me lembrar de tudo, mas entre as grandes lições que eu pude aprender ao ler aquele livro, eu destacaria as seguintes, que talvez tenham ficado na minha memória justamente por serem as mais importantes. Ele diz o seguinte, que uma característica do pecado é, antes da sua prática, ele se apresentar a você como o seu melhor amigo. Antes da prática do pecado, o adversário de sua alma se coloca ao seu lado como um grande amigo, dizendo o seguinte, olha, esse tipo de pregação vai levá-lo à loucura. Não seja tão rigoroso consigo mesmo. Não estabeleça esses limites para o livre exercício da sua vontade. Você está em Cristo. Depois que você dá liberdade para o pecado, o adversário se coloca do seu lado para dizer, não há mínima dúvida, que um nascido de novo jamais praticaria o que você acabou de fazer. Obviamente, você fez o que fez porque você nunca nasceu de novo. E aí então o diabo se fantasia de Cristo e se apresenta a você como um Cristo severo, que o leva a crer que não há mais esperança para a sua vida. Thomas Brooks também apresenta um outro fato da vida. O pecado nos engana mostrando a isca, mas sem jamais mostrar o anzol. Ele mostra o que vai nos dar prazer, mas não mostra o que aquele prazer vai fazer com a nossa vida. Outra característica do pecado, por isso que ele chama concupiscência do engano. O que a concupiscência do engano faz? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E ainda que pudesse cumprir o prometido, não satisfaria os anseios espirituais de seres que foram criados para se satisfazer apenas com Deus. Então ele fala sobre as concupiscências do engano, que é o que caracteriza o velho homem. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Aqui vou usar aqui o politicamente incorreto. Não há lugar na Bíblia para pregação efeminada. Não há lugar na Bíblia para você, numa hora como essa, dizer o seguinte, você ouve a palavra de Deus, você ouve uma exposição de um texto como esse, e diz o seguinte, deixa eu orar a respeito. Deixa eu buscar uma experiência que me saque desses conflitos morais. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, despoje-se do velho homem. Use o cérebro. Pare para pensar em quem você é. Viva de modo digno do Evangelho. Pare para pensar no que esses convites vão fazer com sua vida, com sua saúde. E o estorvo que representarão para a sua comunhão com Deus. É interessante que a linguagem aqui é a mesma que nós encontramos na Bíblia para o diálogo do Senhor Jesus com o paralítico. Amigo, o meu poder está em você. Levanta-te e anda. O velho homem é fato do passado da sua vida. Você não tem mais duas naturezas se digladiando. Você já se despojou do velho homem, portanto, seja o que você é. É uma linguagem análoga àquela que nós usamos com adultos que se comportam como crianças. Meu amigo, se comporte como homem, cara. Deixa de ser menino, seja o que você é, homem, cara. E é essa linguagem que o apóstolo Paulo está usando. Que vos despojeis do velho homem. Ele não está dizendo que você ore a respeito. Embora é claro que nós devamos orar. Mas ele está dizendo o seguinte, tome uma decisão. Porque você nasceu de novo, recebeu uma nova natureza. Você já se despiu do velho homem. Como é que ele pode então pedir para que nós retiremos essa roupa velha, sendo que o próprio versículo que fala de algo que já aconteceu. É passado, é o tempo chamado de aoristo. É alguma coisa que nós já fizemos. Mas é justamente por isso já ter sido feito
no passado, no poder do Espírito Santo, que nós podemos, na prática, fazer sempre, fazer novamente. Porque é como se ele dissesse o seguinte: o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Você não é mais escravo, você é filho de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, e a palavra de Deus promete liberdade para todos aqueles que estão em Cristo. Aquilo do que você precisa se livrar é dos maus hábitos, aquilo que Agostinho falava, que na sua experiência pessoal era o que mais militava contra a sua santificação, que era a lembrança do prazer do pecado. Ele acreditava muito isso, que o pecado causa uma lembrança de prazer e que isso milita contra a vida do crente. Mas a recomendação bíblica é essa: que vos despojeis do velho homem. Olha só, é isso que eu amo na instrução do Novo Testamento. Não é o pregador pregando e fazendo aquilo que eu chamaria de assalto sobre a vontade humana. É uma mensagem que dá instrução, que tenta convencer a mente, sensibilizar o coração. Olha o que ele diz. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vamos juntar tudo isso. Gente, isso aqui é instrução, é papo reto. É um pastor indo direto ao ponto, pregando a palavra de Deus, sabe, livre de toda preocupação de criar uma reputação de um pregador que só prega de modo positivo. Ele está pensando numa igreja livre do domínio do pecado. Ele está pensando numa igreja que viva a altura da glória do Evangelho. Então, olha o que ele tem a dizer para os crentes. Olha, despojem-se do velho homem. Lembre-se que esse velho homem se corrompe. Que se esse velho homem dominar sua vida, você vai envelhecer antes do tempo. Você vai perder as melhores oportunidades da vida. Você vai deixar de glorificar a Cristo. E o pior, você pode experimentar o endurecimento judicial. Seu coração vai se endurecer. E você não vai se dar conta de que não está em comunhão com Deus. E vai até mesmo dizer que é o seu nível de maturidade alcançado, de compreensão da graça, que faz com que você se sinta livre para fazer o que definitivamente não glorifica a Deus. Então ele diz, em seguida ele fala, segundo as concupiscências. Você não pode permitir que as concupiscências do engano determine o curso da sua vida, que você seja enganado por desejos que não satisfazem seu coração. E aí, os versos finais. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais uma vez, nós temos que ir para o grego. E vocês vejam a importância de, no estudo das Sagradas Escrituras, a gente fazer boa exegese do texto. Estudando esse texto hoje, mais uma vez, me preparando para esse culto, me chamou a atenção o seguinte fato. Quando o apóstolo Paulo fala, vos despojeis do velho homem, ele está falando de algo que você deve fazer. E que você não deve esperar uma experiência, uma experiência sobrenatural para decidir. Levanta, toma o teu leito e anda. Despoje-se do velho homem. Use o cérebro, pare para pensar. Veja a vida dos seus amigos que estão ao seu redor. Tudo se corrompendo, concupiscência do engano. Odeie esse tipo de coisa. Mas quando ele fala, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a linguagem é na voz passiva. É que ele está dizendo que é alguma coisa que só Deus pode fazer. Só Deus renova o espírito do entendimento. E o que nos cabe fazer é não impedir Deus de renovar o espírito do impedimento, o espírito da mente, ou o espírito do vosso entendimento. E aí, gente, nós nos deparamos com uma passagem central para entendermos, vamos chamar aqui, pode parecer esnobismo da minha parte, mas é o que está me vindo agora, o que poderíamos chamar de psicoteologia. Espírito da mente. É óbvio que o espírito da mente não é a mente. Ele está falando do espírito da mente. O que é o espírito? Gente, é sensacional a informação que nós estamos recebendo.
ele está falando de uma força que anima o uso da mente. É o espírito da mente, é o que move a mente, é o que leva você a raciocinar de uma determinada maneira. Não é o raciocínio propriamente dito, é o espírito da mente. Significa o seguinte, é uma influência que o leva a usar o seu cérebro para atender aos desejos de alguém. Aí eu me lembro de Lutero. A vontade humana pode ser comparada a um cavalo. E dependendo do cavaleiro, essa vontade vai numa direção ou na outra. Se o cavaleiro é o diabo, a vontade humana é dirigida para uma direção. Se é o Espírito Santo, vai num caminho diametralmente oposto. Então notem que é o espírito da mente. Esse que é o problema do nosso diálogo com os não cristãos. É o espírito da mente. Alguma coisa para a qual o não cristão está vendido. É o espírito, é alguma coisa que o leva. Esse é o ponto. A lidar de modo neutro, quando o assunto é Deus, a sua vontade. A relação do homem com o seu Criador. E o apóstolo Paulo, então, aqui diz que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Outro ponto, o verbo renovar, trata-se de uma atividade contínua. Então, como se ele dissesse o seguinte, que vocês se tornem vulneráveis à ação do Espírito Santo e deixem o Espírito Santo renovar o espírito do vosso entendimento. Quer dizer que a cada dia, a glória de Deus, o amor pelo seu Criador, a paixão pelo Evangelho, seja o espírito, a força motriz da sua forma de usar o cérebro. Que verdade, gente, isso é um negócio impressionante. O espírito da mente. O que significa o seguinte, irmãos, falar em livre-arbítrio é uma completa ilusão. O homem não é livre, é o espírito da mente. Lá está ele escrevendo seus livros. Como é que pode escrever tanta asneira, tanta sandice? E por quê? Como que ele chegou àquelas conclusões? O espírito da mente. A sua mente está vendida para alguma coisa. Há algo que anima, há algo que faz com que o sujeito pense de uma determinada maneira. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, essa é uma batalha decisiva, que se dá no campo da mente. Vocês têm que pedir a Deus que o Espírito Santo renove o espírito da mente. E por fim, 1000 perdões, hoje foi o sermão mais longo de todos. E vos revistais do novo homem. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando de uma coisa que você tem que fazer. Portanto, não é bíblico, numa hora como essa, você dizer, não, deixa eu orar a respeito. Amigo, procure se despir do velho homem. Jogue isso no lixo. Essa roupa não condiz com a glória do seu ser. Você é habitação do Espírito Santo, essa coisa vai corrompê-lo, vai torná-lo ineficaz, essa coisa o está enganando, o está ludibriando, é a concupiscência do engano. E vos revistais do novo homem, procure se vestir de Cristo. Se comportar, então, à luz daquilo que você aprendeu com Cristo. Olha lá, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. O que significa, portanto, que a conversão, ou o novo nascimento, ou a regeneração, é obra monergística de Deus, é obra de um único ser, é obra do Espírito Santo, criado. Foi ação de Deus. Agora, notem bem, isso é muito importante de ser afirmado, gente. Veja só, não é a restauração do que estava em ruínas. O que o texto está dizendo aqui é que é uma nova criação. Simplesmente algo novo aconteceu dentro de você e você precisa se dar conta disso.
Você não é mais escravo do pecado. Hoje, lendo um dos sermões do Martin Lloyd Jones sobre essa passagem, ele falou sobre o período da escravidão no sul dos Estados Unidos. Os escravos ganharam liberdade. Finalmente, acabou-se o regime da escravidão. Mas uma coisa que foi observada naquele tempo é que muitos escravos, quando se deparavam na rua com seus antigos senhores, tremiam. Se comportavam, diz o Martin Lloyd Jones, como se ainda fossem escravos. O que o texto está dizendo é que você precisa tomar consciência da obra espantosa que aconteceu na sua vida. Olha, vou dizer o seguinte, se você chegou ao ponto de numa segunda-feira à noite, sair da sua casa para ouvir a exposição de Efésios, porque você ama a palavra de Deus, porque você vê excelência em Efésios, porque você tem interesse por Jesus Cristo, é porque você é crente. E um milagre aconteceu. Milhões de pessoas não têm interesse por esse livro. Você tem. Como explicar isso? Só existe uma explicação. Você foi criado, olha lá, criado segundo Deus. Criado tendo Deus como protótipo, tendo Deus como paradigma, tendo Deus como referência. Você foi criado para viver a vida de Deus, que é uma vida de amor, que é uma vida de eterna contemplação da beleza, que é uma vida caracterizada por bem-aventurança eterna. É uma vida na qual finalmente você encontra liberdade, em que seus instintos dizem amém para a vontade fortalecida pela palavra de Deus, a mente iluminada pelo Espírito Santo, o coração santificado pela a experiência do contato com a doçura de Cristo. Criado segundo Deus, meu Deus do céu, é até uma maldade, confesso a vocês, fazer uma exposição sobre uma passagem tão densa como essa, como eu estou fazendo. Se vocês forem ler os grandes comentários calvinistas sobre essa passagem, vocês vão chegar à seguinte conclusão: o Antônio não pregou naquela noite. Porque, na verdade, nós estamos aqui vendo en passant, isso aqui é um tesouro de informação, gente. E é a revelação do cristianismo puro, do cristianismo simples. Isso aqui, gente, não é um modelo de espiritualidade que tem como referência, sei lá, um líder desses que nós estimamos aqui. É Bíblia, é a palavra de Deus. E olha aqui como que termina a passagem. Criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que significa o seguinte, que essa recriação, são dois sentidos aqui, vai levá-lo a um forte apego à justiça, à vida reta. É alguma coisa que vai impulsioná-lo a conformar sua vida à vontade de Deus, tal como revelada no Evangelho. Mas, mais uma vez, usando aqui do puro plágio, os comentaristas bíblicos também desse texto afirmam que esse justiça e retidão procedente da verdade, conceito é lindo, gente. São as mais diferentes partes do nosso ser harmoniosamente relacionadas. Isso é lindo. É eu olhando para o Muffet e dizendo o seguinte: me vejo nele, mas eu sou homem, sou cristão, sou habitação do Espírito, e se esse instinto, de alguma forma, militar contra a minha utilidade no mundo, eu prefiro abrir mão do prato de lentilhas para tomar posse do direito da primogenitura. Assim se comporta o crente. Não é mais o velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Aí ele termina dizendo, justiça e retidão procedentes da verdade. Veja só, não é justiça e retidão que tem como referência a cultura. É justiça e retidão que tem como referência a verdade tal como foi revelada por Cristo. É uma justiça e uma retidão que tem uma razão de ser. Olha, não vou nem mais olhar para a Bíblia.
O que eu acho encantador nessa passagem é que o apóstolo Paulo apresenta um modelo de espiritualidade que me leva a viver de modo inteligente. Nas horas em que eu tenho que tomar decisões, nas horas em que eu tenho que fazer renúncias, que eu tenho que arrancar um braço, arrancar um olho, cortar uma perna, eu tenho que dizer para mim mesmo: eu sou crente, eu nasci de novo, eu não sou mais dono de mim mesmo, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu nasci para viver para a glória do seu nome. Não vou permitir que minha vida se corrompa. Não vou permitir que eu volte a praticar aquilo para o que um dia eu me dediquei e que só me trouxe vergonha e que nunca satisfez o meu coração. Não vou deixar ser enganado. Eu sou crente. Tudo é uma questão de você pensar a seguinte coisa: um homem como eu não faria isso. Vocês me perdoem, pode parecer soberba. Mas é você dizer o seguinte: não vou fazer. Não vou fazer, não vou me dedicar, não vou deixar de fazer. Porque eu sou de Jesus, que eu sou representante do meu Deus, porque eu levo o nome de cristão. Não vou permitir que os gentios blasfemem o nome do meu Deus por causa do meu testemunho. Quer dizer, a grande diferença entre nós e os não cristãos é que nós temos o que dizer para nós mesmos. Nas horas em que nós temos que tomar decisões na vida, nós podemos pregar para nós mesmos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É o tempo todo estimulando o crente a pensar. É interessante que, observem, ele não fala sobre oração. Não fala. Não há esse espaço de, irresponsavelmente, você deixar de fazer o que deve fazer para orar. É como o paralítico. Não havia espaço ali, não deixa eu orar, para ver se o que você está falando funciona. Não, levanta e anda. O meu poder está em você, já lhe dei subsídio para você ser livre, para você viver para a glória do teu nome, do meu nome. Seja o que você é. Seja o que você é. Pare para pensar no que foi feito pela sua vida. Então jogue para longe de você essa velha roupagem. Se revista do novo homem, que foi criado em Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sua mente não está mais obscurecida. Você não vive mais alheio à vida de Deus. Seu coração não é mais de mármore. Você aprendeu com Cristo a amar. E a relacionar a esse Deus tudo aquilo que você faz. Pelo simples fato de ter aprendido com Cristo a dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Isso que me dá prazer, isso que me alimenta. Como diz Søren Kierkegaard, na maior definição de toda a história da humanidade sobre o sentido da frase: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem um coração limpo? E Kierkegaard dizia: aquele que só tem um desejo na vida. É um coração não dividido. Ele só tem uma paixão: fazer Deus sorrir. Deus abençoe